Ouvinte gregário, eu sou Álvaro Pacheco e aqui é prazer em cima de prazer. E hoje a gente tem a Patrícia Bertolucci, de quem a gente conhece há muito tempo, já pensou em vários programas e nunca conseguimos sincronizar a agenda, e hoje a gente conseguiu sincronizar a agenda na carona do MTB PES, quando o Ravelli confessou que lá nos anos 80 alguém chegou para ele e falou assim: para de comer carne imediatamente. Ele obedeceu e ficou anêmico. E a gente vai falar de carne. É um assunto polêmico, porque com veganismo, vegetariano, o que é correto. E vamos tirar a ideologia dessa conversa e ter a autoridade e a experiência da Patrícia e falar objetivamente como é que carne faz bem e como a gente deve considerar carne na nossa dieta. Patrícia, obrigado pelo privilégio de estar aqui com a gente. Agradeço muito, estou me sentindo honrada de estar aqui falando com vocês, pois acompanho o programa desde que ele começou lá na época da pandemia, ouço todos os episódios, ouço a Vivi no MTB PES, ouço o Radio, inclusive eu vi o podcast dela com o Ravelli vindo para Campinas esse final de semana e fiquei surpresa também de ter ouvido as histórias e dele ter passado por esse perrengue logo no começo, né? Então conta pra gente, sem entrar no lado ideológico das vaquinhas, de poluição, que os gases das vacas, vamos deixar toda essa conversa de lado. Tá. A importância da proteína e a importância de usar a carne, e aí estamos falando bovina, estamos falando de aves, até de peixes, na dieta nossa como atletas de média e alta performance. Bom, o primeiro ponto é que a carne é a maior fonte de proteína de alto valor biológico, né? Então, assim, considerando esse valor proteico, a proteína, para ela ser considerada completa, ela tem que ter os 8 aminoácidos essenciais. E esses aminoácidos essenciais, eles estão presentes nos alimentos de origem animal. Então, a primeira escala de classificação que eles consideram como 1 é a da caseína e do ovo. Depois, a carne 0,9, e daí frango, peixe, também nesse nível, e a proteína vegetal, que é a dos grãos, né, das leguminosas, 0,5 nessa classificação em relação ao valor biológico, e a proteína do trigo, 0,3. Então, assim, em complexidade e presença de todos os aminoácidos essenciais, a carne está ranqueada como um dos alimentos mais importantes. Fora isso, ela é a fonte exclusiva de da vitamina B12, que é um fator limitante dos vegetarianos e veganos, e além de ser fontes com alta biodisponibilidade de ferro, zinco, selênio, vitamina A. Então, é um alimento que faz parte essencial da evolução humana. Então, desde que o homem se tornou bípede, né, a carne vem fazendo parte, assim, com grande aporte da alimentação e contribuindo até para o desenvolvimento cognitivo. E nas últimas 2 décadas começou a questionar esse impacto da carne no ambiente e na saúde humana também, porque ela tem todas essas propriedades benéficas e deve fazer parte de uma forma equilibrada da dieta, principalmente dos grupos mais vulneráveis, que podem ter problemas em relação a deficiências. Esse impacto dela na saúde, por ela ser importante, e o impacto negativo na saúde, porque também tem um impacto negativo das carnes processadas, estarem já constando nos guias de aconselhamento nutricional como devendo ser evitadas pela presença de nitritos, nitratos, sódio, e a carne vermelha também com uma contribuição de substâncias tóxicas, principalmente as aminas heterocíclicas e os hidrocarbonetos aromáticos, quando elas são submetidas à cocção a altas temperaturas, que tem sido demonstrado serem compostos cancerígenos. E outro ponto também, de várias associações de ocorrência de câncer com o consumo de carne. Então, esses estudos vêm sendo conduzidos e tem evidência de que isso pode acontecer, mas nem todos são conclusivos. Então, tem esse lado de ser um alimento com aporte nutricional muito rico, mas também, por outro lado, pode causar um impacto negativo na saúde humana e do ambiente. Então, isso tem sido questionado nos últimos 20 anos, e aí vem essa
confusão de linhas de pensamento e de posturas. Então, eu acho um assunto bem assim, curioso, interessante e até certo ponto polêmico, né? E por que a proteína é importante? Dando um zoom out, por que a proteína é importante na nossa alimentação? O que acontece se eu tirar completamente a proteína da minha dieta? Bom, a proteína faz, assim, ela vai fazer parte da constituição de todos os tecidos. Então, é a função, quando chega a criança no consultório, eu explico, da função construtora. Então, é como se fosse o tijolinho. Então, esses aminoácidos vão ser digeridos, né? E depois eles voltam a formar uma nova proteína que vai compor toda a estrutura do seu corpo, todos os tecidos, órgãos, pele, cabelo, unha, a parte estrutural do corpo. Então, sem a proteína, você não consegue fazer essa renovação de células para manter a integridade do corpo e muito menos o crescimento e até a geração da criança, né, do feto, do crescimento intrauterino. Então, ela tem a importância desde a ovulação até manutenção da integridade da saúde no decorrer da vida. A proteína tem uma influência na saúde do cérebro? Sim, por causa das gorduras, né, principalmente da gordura, e essa composição dos ácidos graxos é que possibilitou essa evolução do cérebro humano, né? Então, essa gordura é essencial, os lipídios, fosfolipídios, esfingolipídios, na constituição das membranas celulares. Todas as membranas são lipoproteicas, então tem lipídio e tem proteína, e principalmente da condução dos impulsos nervosos no cérebro. Então, condução de impulso nervoso em todas as células do corpo está ligada à composição dessa membrana que é lipoproteica. E o ponto do cozimento? Uma carne mais crua, sangrando completamente, e uma carne que é uma pedra. Nutricionalmente faz diferença? Faz diferença em relação às características organolépticas e a quantidade de gordura. Quanto mais cozida a carne, ela vai perdendo um pouco da gordura, porque ela vai se dissolvendo. Mas no teor de ferro, a vitamina do complexo B pode se perder, porque elas são lipossolúveis. Então, quanto mais tempo de exposição à cocção, menor o teor dessas vitaminas. Mas em relação aos minerais, ferro, zinco, selênio e a vitamina A, não vai ter tanto prejuízo. Agora, a proteína eles falam em desnaturar a proteína, quando ela é muito cozida, ela pode haver uma modificação nessa estrutura da química da proteína. Então, e dos fatores organolépticos que eu tinha comentado, é do paladar, né, do sabor. Então, quanto mais macia e quanto mais o teor de gordura permanecer na carne e água, ela vai ser mais saborosa. Então, se você cozinha mais, ela vai perder essa característica do sabor e de agradar o paladar. E do ponto de vista de absorção no nosso organismo, uma carne mais bem passada e uma carne mais mal passada faz diferença? Então, o nosso organismo, você falou da característica da carne no ponto de cozimento, mas do ponto digestivo e do nosso organismo absorver, o ponto faz diferença? Não, do ponto digestivo não faz diferença, só de alguns nutrientes que podem se perder, as vitaminas lipossolúveis, e da característica organoléptica mesmo, mas da digestibilidade não faz diferença. E você falou dos alimentos processados, por que um hambúrguer não tem o mesmo valor nutricional de uma picanha? Não, ele tem o mesmo valor nutricional de uma picanha. Ele talvez na forma de preparo, se foi um hambúrguer que foi preparado industrialmente, eles podem fazer uma mistura de ingredientes para compor esse hambúrguer, e não a carne propriamente dita, pura, mas uma carne moída, um patinho moído que você faz o hambúrguer, ele tem a mesma composição nutricional e o mesmo valor nutricional de uma picanha. E pode ter uma diferença em relação ao teor de gordura. E essa diferença no teor de gordura pode variar dos cortes de carne e pode variar da forma que o animal foi alimentado, se foi de grãos ou se foi de
de pasto, então ele vai ter uma qualidade nutricional melhor se ele foi alimentado no pasto, mas se ele foi alimentado com grãos, vai haver essa mudança na composição dos ácidos graxos. Nessa característica, e aí a gente esbarra numa linha aqui ideológica e a gente precisa tomar cuidado, a forma como que esse animal foi abatido faz diferença no valor nutricional? Então, e essa é uma crítica que tem uma ideologia, não vamos entrar nela, mas a forma como que esse animal foi abatido, seja ele um boi, uma galinha ou um peixe, muda a característica? O que é colocado sobre o prejuízo da carne também é a presença de componentes tóxicos, né? Então, quando um animal vai para o abate, ele sofre uma descarga muito grande de adrenalina, cortisol e produz toxinas que podem impactar a carne. Mas eu não li nada a respeito disso e eu não saberia te dizer se essa toxina tem um grau de toxicidade para nós, seres humanos, que vamos consumir essa carne. Mas a gente sabe que existem essas aminas heterocíclicas que eu falei, os hidrocarbonetos aromáticos que são formados com cozimentos a alta temperatura, quando a carne queima, principalmente no churrasco, e também tem contaminantes do ambiente que ela foi criada, que pode ser os hormônios ou os antibióticos que podem estar presentes na carne e prejudicar, não o valor nutricional, mas trazer toxinas junto com esses nutrientes e ser uma coisa que poderia, em algum grau de excesso, ser prejudicial, porque o nosso corpo ele tem a capacidade de se defender dessas toxinas do ambiente. Então, a gente tem o fígado que faz o processo de detox e todas as toxinas que você tem em contato no dia a dia, o seu fígado se encarrega de eliminar. Agora, quando a quantidade, a exposição, essas toxinas são maiores do que sua capacidade de detoxicar e se defender, isso passa a ser uma coisa prejudicial para o organismo. Então, no equilíbrio de uma ingestão moderada, o que eles dizem que seria uma ingestão moderada e que acaba oferecendo essa quantidade de nutrientes essenciais que a carne fornece? De 40 a 70 gramas para homem e de 25 a 40 gramas para mulher. Então, se você pegar essa quantidade e dividir pelo número de dias, e a gente considerar 50 gramas por dia, vamos dizer assim, os 7 dias da semana nos daria a necessidade de 350 gramas de carne. Se você dividir em duas ingestões, de 200 a 170 gramas, você poderia comer carne 2 vezes por semana e ter a garantia desses nutrientes atendidos, que seria o ferro, o zinco, o selênio, e que são esses nutrientes essenciais que a gente necessita, né, para manter uma boa saúde, e a maior fonte e a maior disponibilidade a gente encontra na carne. E falando de gorduras e carne, tem alguma gordura da carne que seja boa? Porque o sabor é fantástico, mas... Tem, porque dependendo de como ela foi alimentada, ela vai ter todas as classes, né? Tem a gordura saturada, a poliinsaturada, e pode chegar até ter também os ômegas. Os ômegas, o ômega 3 principalmente, que é composto de 2 ácidos importantes, que é o EPA e o DHA. A maior fonte são os peixes, mas pode haver essa quantidade na carne também. E aí, dependendo de como esse animal foi alimentado, pode ter uma proporção maior ou menor de gordura poliinsaturada, que é uma gordura boa, mas também tem a gordura saturada, que é tida como uma gordura ruim e é desaconselhada a ingerir, né? Então, todas as guias nutricionais indicam para não comer gordura saturada em excesso, mas é uma gordura que tem uma função no nosso organismo. A gordura tem uma função benéfica, então ela tem fontes de vitaminas lipossolúveis, ela faz parte das membranas aí, da membrana lipossolúvel da célula, condução de impulsos nervosos. Então, a gordura, mesmo a que é considerada ruim, a saturada, tem a sua função benéfica também. Então, existe uma crença de que a gordura animal é ruim, mas é ruim se ela for ingerida em excesso, porque é necessária também para você ter um equilíbrio nutricional. Mas como é que eu escolho no prato e identifico a categoria de uma gordura? Não dá para identificar. Você pode identificar
os cortes mais gordos e mais magros, né? Então, da carne e a gordura visível. Então, a nossa instrução é eliminar a gordura visível. Então, se você vai comer um pedaço de carne e tem aquela gordurinha externa, é bom que você tire aquilo, mas não tem como você tirar a gordura que está intrínseca na fibra, e mesmo porque os cortes que têm mais gordura vão ser mais macios e palatáveis, e não dá para você escolher não comer aquela gordura. Você vai ter ali gordura saturada, poliinsaturada, os ômegas, mas num grau de escala diminuindo. Tem uma proporção maior da gordura saturada. Então, é o excesso, você não deve comer o excesso dessa gordura, mas alguma gordura dá para ser ingerida, sim. E dos tipos de carne, vermelha, branco e de peixes? O que vai diferir são o teor de gordura, porque o teor de aminoácido, a escala de aminoácidos é parecida, mas tem alguma diferença da carne de vaca, aves e peixe em relação a essa proporção de aminoácidos, mas não é uma coisa que a gente indica, come a carne de vaca porque ela tem mais esse perfil, mas geralmente a carne de vaca é mais rica nos aminoácidos sulfurados, metionina. A carne de frango é mais rica nos aminoácidos, no BCAA, por exemplo, e a carne de peixe eu não saberia te dizer qual que é a diferença na composição de aminoácidos em relação às outras carnes, mas as três têm essa complexidade da presença dos 8 aminoácidos essenciais e são consideradas proteínas de alto valor biológico. E por que a referência de dar prioridade à carne branca? Pelo aspecto cancerígeno? Não, por causa do teor da gordura. Porque ela tem um teor de gordura menor. Mas se você for avaliar, por exemplo, você vai falar a carne de frango é melhor do que vaca. Não necessariamente, porque o frango vai ter gordura também na pele. E, dependendo do corte que você escolhe, a coxa vai ter também um teor alto de gordura, que pode se assimilar ao teor de gordura de um corte de carne que é mais gordo, por exemplo, de uma picanha. Então, essa distinção se dá pelo teor de gordura. Então, na classificação, a carne de vaca, teoricamente, pode ter entre 25% e 40% de gordura, a de frango vai ter menos, e a de peixe menos ainda. Então, é pelo teor da gordura. E crustáceos? Camarão, lagosta? O valor biológico é parecido e também interfere a questão do teor de gordura, que vai ter um pouquinho mais, né? O camarão tem um pouco mais, mas a lagosta não, a lagosta é uma carne magra. E o camarão tem uma lenda, que eu nem sei se isso é verdadeiro, que a qualidade da proteína se compromete porque ele come restos de animais no fundo do mar, né? Então, isso aí não é uma coisa científica, mas tem um mito popular, né? Que tem esse preconceito contra o camarão. Existe algum jeito saudável de comer feijoada? Existe, se você, dependendo dos cortes que você escolher para misturar na feijoada. Então, se for por exemplo, a carne seca, ela não tem um teor de gordura tão alto. Se você escolher os cortes, porque se você fizer com as orelha, pé, eu nunca vi feijoada com esses itens dentro, assim, porque eu não consumo feijoada, mas as que eu vejo em restaurante tem tudo separado, né? O paio, a linguiça, a carne. Então, você pode escolher escolher essas quantidades de carne menores, e aí ela não vai ter esse teor tão alto de gordura. Mas a questão da feijoada é a gordura também, né? Que vai concentrar por causa desse cozimento do feijão junto com a carne. Então, a carne está sendo cozida, a gordura pode ser desprendida no cozimento, mas vai ficar ali tudo misturado naquele caldo, né? Então, o teor de gordura vai permanecer alto. Duas formas de consumo de proteína e o quanto disso faz sentido e o quanto disso tem abuso. Barrinha de proteína e whey protein. As barrinhas de proteína parecem ser alimentos saudáveis, mas a hora que você vai olhar a composição delas, você tem que avaliar a origem da proteína, de onde veio, e os outros componentes que tem para que ela dure na prateleira. Então, muitas vezes tem muito conservante,
E a qualidade da proteína pode não ser tão boa, porque o whey é a proteína do soro do leite, que tem uma qualidade inquestionável, que é a proteína completa em relação aos aminoácidos, e ela é a fração do soro do leite é a fração mais facilmente digerível, porque você tem a caseína, que é uma fração que tem um peso molecular maior e que tem uma digestão mais difícil, e você tem a beta-lactoglobulina, que é a proteína do soro. Então, para fazer o whey, é essa proteína que ela tem uma fração de digestão melhor, e ela ainda sofre os processos digestivos de hidrólise enzimática. Então, se tem uma quebra, é o whey concentrado, se tem duas, é hidrolisado, se tem duas, é isolado, se tem três, é hidrolisado. Então, aí isso faz com que, no momento que você ingere o whey, esses aminoácidos já estão disponíveis para serem absorvidos de forma rápida e cumprir o papel dele no músculo. E quando você come uma barrinha, nunca é a proteína isolada, sempre proteína derivada do whey concentrado ou até de leite em pó, e muitas vezes de outras fontes, que podem ser as proteínas vegetais, né? Pode ser proteína de ervilha, proteína de arroz, e agora também tem umas barrinhas com proteína de clara de ovo. Então, tem várias formas e tipos, e você tem que ficar atento à composição dos ingredientes. E se a proteína vai ser o ingrediente predominante para ela ser caracterizada uma barrinha de proteína. Porque daí você pega lá, você vê, outro dia um paciente me trouxe uma barrinha para eu analisar, tinha 4 gramas de proteína, 9 gramas de gordura e 20 gramas de carboidrato. Eu falei, não, isso não é uma barrinha de proteína. Isso é doce. Então, assim, eu aconselho que tenha pelo menos uma razão 1:1 proteína e carboidrato, para que ela tenha um valor proteico, né, considerável, e que seja clean label, né, que tenha o mínimo possível de coisas adicionadas. E a fonte do carboidrato também, muitas vezes, pode ser um carboidrato de alto índice glicêmico, ou não ter tanto carboidrato, porque tem muito adoçante. Então, aí também... Então, tem diversas marcas e modelos e tamanhos, mas tem que ficar atento nessa tabelinha de composição e na lista de ingredientes. E o direcionador, essa relação carboidrato-proteína aí, para que você tenha a garantia de que você está comendo, de fato, pelo menos umas 10, 15 gramas de proteína, e que isso possa ser uma mini refeição aí no intervalo das grandes refeições. Lembrando aqui que essa não é uma consulta médica, é uma opinião genérica, e você deve procurar o seu profissional de nutrição para uma orientação para o teu estilo de vida, para o seu biotipo, para o seu estilo de atividade física. E desse disclaimer todo, uma pergunta: quando usar whey protein? Já a barrinha é uma coisa que tem que ter muito cuidado, ok. Mas o whey protein, porque às vezes eu observo pessoas que me parece que estão tendo um consumo excessivo de whey protein. Tem meio uma moda de que, e talvez uma falsa associação de que se você tomar whey protein, você vai ganhar mais massa muscular mais rápido, como um milagre. Não, o whey é um alimento, é um alimento considerado funcional, porque é uma fonte de proteína real, e ela é digerida para que você tenha uma absorção melhor, e ele pode ser utilizado na ausência do alimento proteico. Então, para aumentar o teor de proteína da sua alimentação, se você tem esse interesse. E aí, o fato de ser antes do exercício ou depois do exercício depende de como você vai compor as demais refeições, porque o time de ingestão da proteína depende do momento que você quer esse aporte de aminoácidos no músculo. Então, você pode tomar o whey antes do treino, por exemplo, se for um treino de força, uma musculação, para que enquanto você está fazendo o exercício ele seja absorvido, porque também não é que porque ele é hidrolisado ou isolado que você vai tomar e ele vai estar imediatamente lá no seu músculo, vai demorar. Tem um caminho para ser feito, né? Boca, estômago, intestino, até atingir a corrente sanguínea, vai para o fígado, depois vai para o músculo, então isso demora um tempo. Então demora no mínimo 40, 50 minutos para você ter essa proteína chegando ali no sangue e resolvendo para onde ela vai. Então você pode tomar antes, para assim que você terminar o exercício, esse aporte de aminoácidos já está infundido na corrente sanguínea e chegando no músculo, ou você pode tomar depois, compondo a sua refeição pós-treino.
Se você vai comer outros alimentos proteicos, você reduz a quantidade. Se você vai comer exclusivamente o whey como fonte proteica, você pode comer uma quantidade que é o que eles indicam na embalagem, e compor com outros alimentos, porque só o whey não vai compor a refeição, você tem que pôr os outros ingredientes. Daí você pode fazer um shake com aveia, com fruta. Agora, eu não aconselho tomar whey com leite, porque se ele tem toda uma tecnologia que vai fazer essa proteína estar disponível da forma mais rápida, você vai colocar o leitão lá grosso para você ter que digerir ainda essas proteínas. Então, sim, é melhor para você aproveitar toda a tecnologia que está por trás, ingerir com um alimento que não seja o leite de vaca. Mas, se a pessoa quer e gosta, tudo bem, pode tomar com leite, mas vai tirar essa especificidade da proteína do whey. Agora, só aprofundando no whey, de forma genérica, de novo, estão falando aqui que tudo depende e que é importante você consultar seu profissional de nutrição e de saúde. Mas alguém que vai fazer um trotezinho de 5 quilômetros, ou vai para academia para fazer uma série, que ou você fica de fofoca ali, ou você está ouvindo a música para desestressar, é necessário uma suplementação com whey? Não é necessário se ela tiver esse aporte proteico na alimentação. Então, se ela tiver uma refeição que seja antes ou depois do treino, que tenha presença de proteína, ela não tem a necessidade do whey, mas muitas vezes pela praticidade de não querer parar ali ou de estar apressada, de não ter tempo de fazer uma refeição completa, tomar o whey antes ou depois, ela está garantindo esse aporte proteico para essa recuperação, né? Aí tem que ver o nível, porque se for um exercício muito leve, não vai ter essa necessidade da recuperação tão rápida. Ou se ela for se exercitar só daqui 2 dias, o aporte da dieta vai ser capaz de recuperá-la, mas se é um esportista ou um atleta que tem necessidade dessa recuperação e dessa assimilação mais rápida, daí faz sentido. E você tem um caos com a Seleção Brasileira de Futebol, com quem você fez um trabalho de feijoada. Se você pudesse compartilhar com a gente aqui. Nossa, isso já tem, se a gente for pôr no cronômetro aqui do relógio, quantos anos, hein? Foi 94? 30 anos? Não, 40? Quantos anos, Álvaro? 40. Me ajuda na conta. Tem 40. Que fazer a conta aqui, 40 anos. Não, fala sério, 40 anos? É. Gente... O tempo então, passa. Passa. Nessa época que eu fui convocada para a Seleção Brasileira, eu trabalhava com a equipe do São Paulo. Então, eu era nutricionista do São Paulo, naquela época áurea que o Tele Santana, o Moraci Santana e o Turíbio compunham a comissão técnica e eu também fazia parte da comissão técnica. E no São Paulo, eu introduzi os suplementos, né, os aminoácidos, o carboidrato em pó durante os jogos e treinos. Então, foi possível realizar um trabalho nutricional bem inovador naquela época, que fez com que os jogadores ganhassem, não só por isso, mas também pelo trabalho em conjunto da equipe, ganhassem uma performance esportiva diferenciada e que favorecia o desempenho deles no jogo e o resultado, consequentemente. Então, esse trabalho de nutrição começou a ser destacado, então eu dava entrevista para jornais, revistas, falando a respeito, e bem na ocasião eles estavam compondo a comissão técnica para a Copa de 94, e aí eu recebi uma convocação da seleção de futebol para compor essa equipe, daí, óbvio, aceitei, né, eu tinha 27 anos na época, então não, Álvaro, então são 30, porque se eu tenho 51, pelo amor de Deus. Vamos acertar a conta, 30 anos. Eu tinha 27 e hoje eu tenho 58, então 31, vai. E aí eu mais que rapidamente aceitei, porque era um sonho, né, para fazer parte da comissão técnica da seleção, e fui para a Granja Comari, como é que é? Granja Comari, lá em Teresópolis. Em Teresópolis. No estado do Rio. Daí, chegando lá, eu não fui muito bem recebida, eles... assim que eu cheguei, tinham 7 jogadores do São Paulo ou mais no elenco da seleção. Era o Zete, Miller, Palinha, Pintado, Moser, eu acho que estava, sei lá, Raí. Tinham 7 ou 8 jogadores do São Paulo na seleção. Aí, logo que eu cheguei, o Zete me recebeu, falou, vem aqui, Patrícia, deixa eu te apresentar aqui, esse é o doutor fulano, esse é o ciclano.
Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, não pense que aqui você vai usar as perfumarias que você usa lá no São Paulo, porque aqui não vai ter nada disso. Eu falei, tá bom. Eu falei, tá bom, então deixa eu... Então, vamos ali, Zé, para você me mostrar como é que funciona a dinâmica do treino, porque no São Paulo eu pesava os jogadores antes e depois do treino para ver o grau de hidratação, determinava quanto de água eles tinham que beber, já punha o carboidrato lá na caramanhola, dava umas cápsulas de aminoácido, via os exames, via se tinha deficiência de ferro, já calculava os suplementos, então, assim, fazia tudo isso. E eu falei, vamos lá no vestiário, vamos lá no campo, então, que eu quero ver como é que funciona a dinâmica de treinamento. Aí alguém lá falou, não, aqui no campo não é lugar de mulher, você pode se dirigir à cozinha. Eu falei, tá bom, então, vamos lá para a cozinha, né? Aí, tudo bem. Ainda bem que se passaram 30 anos, esse tipo de coisa não acontece mais, hein? Aí eu fui para subir lá na sede e tal, onde é o refeitório e a cozinha, aí fui para a cozinha, o cozinheiro também me deu as boas-vindas. Falei, olha, aqui quem manda nessa cozinha sou eu. Eu falei, poxa, fácil, tá fácil. Daí eu falei, bom, então vou conversar com o médico, né? Mas aí eu fiquei lá, não sei se foi no dia seguinte, também os repórteres que frequentavam o São Paulo já estavam todos apostos lá na granja, daí um deles, Ari, que ele chamava, eu acho, me chamou para uma coletiva de imprensa, falou, Patrícia, você pode fazer uma coletiva de imprensa com a gente? Eu falei, tá bom, posso, vamos lá. Daí sentei lá naquela mesinha, daí todos aqueles repórteres na minha frente, fazendo perguntas da preparação, o que eu pensava em fazer, daí um falou, você tá sabendo que já tá comprado... Não, primeiro eles começaram a me perguntar, o que você acha da feijoada para atleta? Eu falei, acho que é inapropriada, né, porque por esses motivos, por causa de ser um alimento difícil de digestão, tem muita gordura, e aí você vai colocar feijoada no cardápio? Eu falei, não pretendo colocar. Então tá, então você tá sabendo que o médico comprou 60 quilos de feijão, mais não sei quantos de paio, mais não sei quantos de carne seca, e vai embarcar junto com a seleção? Eu falei, bom, não estou sabendo, mas que ele vai embarcar, eu tenho certeza que ele não vai, porque o São Paulo fazia os jogos no Japão e os jogadores faziam questão de comer feijão e carne vermelha, que não é um alimento comum no Japão. Então, eu tinha que fazer todas as guias de exportação, né? Segurança alimentar, de exportação. Tinha que fazer as guias de exportação, mandar o feijão meses antes. O frigorífico, na época, era o Bordon, fornecia as carnes para o São Paulo, todas embaladas a vácuo. Então, a gente fazia uma guia de exportação e mandava esse produto como exportação, para quando os jogadores chegassem lá, tivesse disponível para eles a carne e o feijão, mas assim, não era feijoada. Falei, bom, vamos ver o que eles vão fazer para embarcar isso junto. E eles embarcaram dentro de saco de bola, sabe? Saco mesmo. Contrabando. Quando chegou lá, a alfândega pegou e incinerou tudo, não entrou esses ingredientes para fazerem a feijoada. E aí eu estava meio já incomodada com aquela situação toda, eu falei, bom, então eu vou conversar com o médico, né, e ver o que ele me dá de abertura. Eram 2 médicos na época, então um deles me deu me fez essa recepção calorosa lá na entrada, e aí o outro estava no consultório, eu bati lá, falei, doutor, posso conversar? Pode sim, entra, por favor. Eu falei, não, é porque eu gostaria de ver os exames dos jogadores, porque eu sei que eles fizeram avaliação clínica de exames, fizeram os testes de aptidão física, porque o Turíbio que fazia esses testes de aptidão lá no São Paulo, então eu acompanhava todos os testes, também era estudante de fisiologia do exercício, então eu gostava de estar ali junto, queria ver os exames dos jogadores, né? Falei, não, você não vai poder, porque os exames são confidenciais ao médico. Daí eu falei, aí eu peguei e falei, Moraci, vamos fazer uma reunião, por favor? Eu, você, a comissão técnica, porque você precisa me posicionar aqui de uma forma que eu possa fazer meu trabalho. Ele falou, não, faz o seguinte, Patrícia, tá meio uma confusão aqui, vamos sentar ali com o Parreira na hora do almoço, mas elabora o cardápio, tudo que você quer que eu faça. E eu falei, tá bom. Daí eu já tinha o hábito de elaborar o cardápio rápido, porque eu fazia tudo isso para todas as viagens do São Paulo, eu elaborava o cardápio para o hotel, para o avião,
Então, no avião, eles comiam a comida que eu indicava, porque tinha um convênio com a TAM, então era voo fretado, então dava para servir exatamente o que eu queria. Quando ele chegava no hotel, a alimentação já estava toda preparada com o cardápio que eu havia prescrito, então eu falei, tudo bem, isso aí estou em casa, né, eu vou fazer. Então, aí fiz lá o cardápio para uma semana, 10 dias, sei lá, para um período para eles irem renovando, e sentei com o Parreira para conversar. Eu falei, olha, não estou vendo condições da gente desenvolver um trabalho, porque estou tendo essa resistência. Ele, não, Patrícia, desencana, não liga para isso não, faz seu cardápio e vamos com a gente, vai dar tudo certo. Eu falei, não, mas eu preciso ter uma função. Ele, não, mas olha, eu vim da Arábia, sei lá onde, que os jogadores comiam carneiro com a mão, assim, na hora de entrar para o jogo, no almoço. Eu falei, tá bom, mas vamos marcar a reunião com o doutor lá para a gente conversar. Aí marcou essa reunião, só que bem nesse dia estava chegando o Romário na concentração e teve um jogador que foi diagnosticado com hepatite e foi cortado, não lembro direito quem foi, mas teve uma coisa assim, que nesse dia lá na granja estava um alvoroço e não teve essa tal dessa reunião comigo. Daí eu já estava, assim, passando mal, assim, mesmo, sabe, me sentindo mal, porque todo lugar que eu ia eu era fritada. Daí eu falei, não. Aí tinha um irmão de um jogador que era meu conhecido, o Júnior, que ele morava em Niterói, ele era irmão do Leonardo, eu acho, e ele tinha me ligado e falou, Patrícia, estou aqui perto, se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Eu liguei para ele e falei, Júnior, não tive dúvida, vem me buscar, por favor. Ele falou, como assim? Não, vem me buscar, que eu não quero ficar aqui, não vou ficar, não vou viajar com eles, não vou ficar, tô me demitindo. Aí ele falou, tá bom. Aí ele me buscou e me levou para o aeroporto. E eu falei para o Moraci, Moraci, tá aqui seu cardápio, tá tudo certo, eu tô voltando para São Paulo e nessas condições eu não tem como eu ficar. Ele, não, tem certeza, pensa direito, vamos com a gente. Eu falei, não tem condição, não vou. Aí voltei, e nisso, quando eu cheguei no aeroporto, tinha um repórter, ele olhou para mim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu me demiti, não deu. Sem falar que no dia seguinte, a minha coletiva de imprensa já tinha saído em todos os jornais, nutricionista, veta feijoada, comissão técnica, racha de caso da nutrição. Então, assim, antes de eu sair, já tinha saído essas notícias que eu não tinha visto. E aí, a hora que eu cheguei no aeroporto, eu falei para esse repórter que eu tinha me demitido. Aí, no dia seguinte, mais uma bomba, nutricionista se demite por causa da feijoada. Aí virou uma confusão. Eu só queria chegar em São Paulo e me enfiar debaixo da cama, assim.